Graça e paz. Deus nunca te deixou e nunca vai te desamparar. Ele está com você todos os dias da sua vida, todo instante da sua vida. É Ele quem cuida de você, é Ele quem sabe a sua aflição, a sua necessidade, a sua alegria. Ele te conhece quando você coloca a cabeça no seu travesseiro e muitas questões vêm à sua mente. O Senhor conhece todas elas e tem cuidado de você. Você não está só. Deus está presente na tua vida para te encher de vida, para fazer com que em meio às tribulações e às dificuldades, o seu rosto venha sorrir, o seu coração se alegre, porque a presença do Senhor está em você. Não desanime, não vacile, não volte atrás, não seja vencido pelo mal, mas vença o mal no poder da palavra de Deus, no Espírito que habita em você, que Deus colocou em você para agir em teu favor. Então, com essa alegria, com esse prazer, com essa convicção de que o Senhor está com você, nessa noite eu queria convidá-lo a orar, para que o Senhor venha trazer ao seu coração, ao meu coração, a palavra dEle, e ela venha gerar frutos na minha vida, na sua vida, para que a gente cumpra todos os propósitos dEle. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós, ó Deus, nos alegramos em te adorar, em engrandecer o teu nome, e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor traga ao nosso coração, Senhor, as tuas verdades, que sejam reveladas a nós a tua vontade para o dia a dia da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos com essa convicção, Senhor, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor habita em nós e que o seu poder se manifesta em nossa vida e através de nós, Pai. Para a glória do teu nome nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. Amém? Sente-se, por favor. E as crianças podem se dirigir às salas, né? Já foram quase todas. Eu queria que você tivesse em seu coração a expectativa de que a boa obra que Ele começou na sua vida está sendo aperfeiçoada dia após dia, que você não está sozinho, porque a pessoa do Espírito Santo que habita em você vai trazer ao teu coração, ao teu entendimento, todas as verdades de Deus, tudo quanto Ele tem planejado e projetado para a tua vida. No culto passado, o apóstolo Natanael nos trouxe uma palavra tremenda e trouxe um esclarecimento muito grande ao nosso coração e falou a respeito do medo. E eu, refletindo no decorrer da semana a respeito da palavra que foi ministrada, veio à minha mente, ao meu entendimento, que o medo, ele paralisa a pessoa. O medo, ele constrange, ele impede que nós, muitas vezes, tomamos decisões, muitas vezes avançamos nos propósitos de Deus e até mesmo nos nossos propósitos. O medo, ele entristece, ele tira a alegria do nosso coração, ele tira de nós aquilo que Deus está fazendo através da sua palavra, aquilo que Deus já tem nos revelado. Ele desanima, ele deprime e causa dores espirituais, causa dores emocionais e causa dores físicas. O medo causa isso, mas glória a Deus, que nós temos um Deus que sempre traz à nossa memória a sua palavra, a sua vontade, para que a gente prossiga e venha crescer no conhecimento da sua palavra e no conhecimento da ação de Deus através do seu Espírito em nós. Eu queria ler com você Josué, capítulo 1, de 1 a 18. Eu queria só que eu esqueci, tirei minha jaqueta que eu estava pulando. Por favor, no bolso, na Bíblia, está nesse bolso, aí da frente. Josué
Ou se alguém tiver uma Bíblia aqui mais perto, pode trazer que eu vou ler. Eu deixei a minha lá dentro. Obrigado. Esse aí. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 18. Quero ler com você. Mas antes de ler, eu queria dizer a você, mãe. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães, né? Celebramos o Dia das Mães. É um dia especial e nós, filhos, maridos e pais que somos, não podemos esquecer que dos 365 dias do ano, apenas um para ser celebrado e comemorado é pouco. Então eu quero parabenizar você, mãe, que celebrou hoje o seu dia com grande mérito, com grande honra. Você deve ser lembrada todos os dias da sua vida, todos os dias do ano. Parabéns pelo seu dia, tá bom? Então vamos lá, Josué capítulo 1, verso de 1 a 18, é o capítulo inteiro. E diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a José, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe, ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, não o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que preparem os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben, e Gade, e a meia tribo de Manassés, e disse: lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus, lhes concede um lugar de descanso e lhes dará esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês a leste do Jordão, mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das suas tribos ou das outras tribos. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar, iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés.
Quem se rebelar contra as ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Porém, seja somente forte e corajoso. Só até aqui, esse texto nos ensina que Deus havia dado uma ordem a Moisés de libertar o povo, e deu a ele uma promessa de que eles habitariam a terra que Deus havia prometido a eles. E após Josué tomar o lugar, ser colocado por Deus no lugar de Moisés, recebeu essa ordem e passou ao povo, dando a eles a estratégia, a forma como eles deveriam fazer e o que deveriam fazer. Então a nossa vida não é diferente do que Deus disse a Moisés e disse a Josué. Nós temos projetos, nós temos planos, Deus falou conosco, Deus estabeleceu para cada um de nós seus planos, seus projetos, as formas, a maneira, o jeito e a condição que nós precisamos fazer ou cumprir para que nós possamos tomar aquilo que Deus já tem nos dado, viver a vida que Deus já tem nos prometido, assim como Deus fez com Moisés, assim como Deus fez através da vida de Josué também. Ele estabelece isso para cada um de nós. E por vezes, o nosso momento, o nosso dia a dia, o passar por situações difíceis, o passar por situações constrangedoras, às vezes nos leva ao desânimo, nos leva ao esfriamento, nos leva à estagnação, a parar e não saber para onde vai. Deus deu aqui a Moisés uma ordem e foi transmitida a Josué, deu a estratégia, o que fazer, o povo que ele deveria levar para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Assim Deus tem tratado conosco, tem nos dado a sua palavra, tem nos orientado, tem nos levado a meditar naquilo que Ele tem para nós. Nós não vivemos no mundo isoladamente, Deus está conosco. Nós precisamos entender que nós necessitamos de Deus e não apenas necessitamos ser frequentadores de reuniões ou de cultos, mas a nossa comunhão com Deus foi estabelecida por Ele, foi estabelecida através da pessoa de Jesus e nós temos acesso a Ele e não podemos viver uma vida simplesmente do nosso jeito, da maneira que nós entendemos, com os projetos, com as formas que nós damos às situações que surgem diante de nós. Deus nos escolheu não para vivermos sozinhos. Deus quer ter comunhão comigo, Ele se dispõe a ter comunhão comigo e com você, mas Ele conta que eu e você tenhamos comunhão com Ele também. Nós não podemos viver isoladamente, achando que Deus está distante de nós, está tão distante que não pode entender ou fazer aquilo que nós precisamos. Nós temos que entender que o Senhor é presente em nós. Ele deixou, a promessa de Jesus foi cumprida, veio sobre aqueles que receberam a Cristo, a pessoa do Espírito Santo, para habitar em nós todos os dias da nossa vida. Nós não estamos sozinhos. As situações, os problemas, as dificuldades podem gerar em nosso pensamento, em nosso coração, um falso isolamento, uma falsa solidão, mas nós não estamos sozinhos, nós não estamos sós, a pessoa do Espírito Santo habita em nós. Há momentos na nossa vida em que nos sentimos, dadas as circunstâncias do problema, nos sentimos completamente sozinhos. Eu já me senti assim. Muitas vezes, a minha esposa é uma mulher de oração, é uma mulher que está comigo todo o tempo, me ajuda em muita coisa, me orienta, me ajuda a despertar, mas mesmo ela sendo assim, por vezes eu me senti sozinho, me senti em uma situação que parecia que eu estava completamente abandonado, completamente sozinho. E é isso que o diabo quer que eu e você pense,
que nós estamos sozinhos, que em meio a situações difíceis, Deus nos abandonou. Em meio a situações difíceis, nós não temos socorro nenhum, nós não temos onde correr, não temos o que fazer, e só está destinado a nós cumprir ou passar por aquela situação de fracasso e permanecer nela. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não estamos sozinhos, que o Espírito Santo, por mais que estejamos distante das pessoas, por mais que as pessoas estejam distante de nós, Deus não nos abandona. Deus está conosco todo o tempo, assim como foi com Moisés, assim como foi com Abraão, assim como foi com todos os outros profetas que nós lemos na Bíblia, que em determinados momentos eles estavam em dificuldades tremendas, mas Deus não nos abandonou. E da mesma forma Ele faz comigo e com você. Você não está sozinho. Não aceite uma palavra contrária a essa. Deus está em você, na pessoa do seu Espírito Santo. A sua dificuldade, o seu problema pode ser gigante aos seus olhos, mas para Deus ele não representa nada, porque Deus pode mudar a situação, seja ela qual for, pode mudar a qualquer momento. Ao momento que eu e você buscamos a Ele, buscamos a presença dEle, buscamos a direção para a dificuldade, para o nosso dia a dia, Deus vai dar a cada um de nós. Por 2 vezes na minha vida, deixa eu tomar uma água aqui. Por 2 vezes na minha vida, 2016 e 2020, eu passei muito próximo da morte. Estive muito, mas muito próximo. E confesso para vocês que se eu tivesse morrido, eu não teria nem percebido. Porque o negócio foi tão assim, de repente, foi tão envolvente que uma vez eu sofri uma queda, fraturou o crânio, acordei 2 dias depois, fiquei 2 dias em coma. Outra vez em 2020, recente agora, fui contraído de Covid, fui internado, levado ao hospital de campanha do Ibirapuera, e por um descuido, não de Deus, mas de uma pessoa, não a culpo, não a condeno, ela tirou o oxigênio de mim, eu entrei, quase faleci, precisei tomar 4 injeções de adrenalina, 250 ml aqui na jugular, para poder voltar. E mesmo assim, eu vi que Deus cuidou de mim. O ser humano, a capacidade, a tecnologia, fez o que pôde por mim, mas a vida, quem me deu foi Deus. Sabe por quê? Porque Deus não nos abandona. Por pior que seja a minha situação, seja ela qual for, Deus nos dá vida, e Ele nos dá vida para que a gente viva em abundância, todos os dias da vida dele, da nossa vida, todos os dias nos alegrando, em meio às dificuldades, em meio às situações, Deus cuida de nós. A medicina, os homens são limitados em seu cuidado, mas Deus é ilimitado em cuidar de cada um de nós. O que Ele tem para mim e o que Ele tem para você é muito além do que nós podemos imaginar. Está muito além. Os nossos olhos, por vezes, dadas as situações, enxergam muito próximo. É muito pequeno. Olha, é o jeitinho brasileiro. Eu vou lá, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e vai mudar essa situação. E aí o jeitinho brasileiro, o nosso jeitinho, eu falo por experiência minha, que ontem o pastor ministrou aqui também, mencionou uma situação semelhante. A gente quer dar o jeitinho, a gente quer fazer, mas existe momento na nossa vida que o nosso único recurso é o Senhor, e a palavra de Deus nos ensina que Ele é o socorro presente no momento da angústia. Eu não sei a sua situação, eu não sei a sua angústia.
Alguns questões de saúde, alguns questões financeiras, outras questões familiares. Eu sei que todos nós, passamos por vezes por situações constrangedoras, que nos leva a desânimo, que nos leva a olhar para trás, que nos leva a não acreditar totalmente no poder de Deus, porque por vezes nós achamos que Deus é limitado em fazer as coisas em nosso favor, é limitado em não nos abençoar, em não nos socorrer. Isso é um grande engano, é o que o inimigo quer que a gente pense, que Deus está limitado e ocupado a tantas coisas, que não pode olhar para a minha dificuldade e para o meu problema. Mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo que cuidou de Abraão, é o mesmo que cuidou de Moisés, é o mesmo que cuidou de Elias, é o que cuida de mim e de você. E nós não podemos entrar na rotina do mundo, achar que a solução está na tecnologia, a solução está em uma pessoa, a solução está em determinado conhecimento ou estratégia. Não está, está em Deus. O nosso socorro vem de Deus. Ainda como diz a Bíblia, que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus projetos serão frustrados, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que faz com que eu e você, tenhamos vida com Ele, e vida plena. Ele quer cuidar de nós. O problema é que, por vezes, nós não permitimos que Ele cuide. Nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira. Eu já falei isso aqui antes, e eu tomo para a minha vida. Algumas vezes, passei por situações, por negligenciar a palavra de Deus, por não crer e não viver a vontade de Deus, achar que o meu conhecimento, a minha experiência seria suficiente para vencer qualquer problema. Eu uso um exemplo, eu disse, nas minhas atitudes, não com palavras, que eu acho que eu jamais falaria isso, mas a minha atitude mostrou isso. Na determinada situação, a minha atitude foi a seguinte: senta aqui, Deus, do meu lado, que eu vou te ensinar como é que faz essa coisa. Eu vou te mostrar como é que se resolve essa situação. Minha palavra não falou isso, mas a minha atitude falou. Eu quis mostrar para Deus que eu conseguiria fazer alguma coisa sem que Ele estivesse comigo, sem que precisasse da intervenção divina, sem que precisasse da mão dEle agindo em meu favor. E é um grande engano. A tecnologia é maravilhosa, serve a cada um de nós, é excelente, nós não podemos desprezar, mas o amor de Deus em nós, a ação de Deus em nosso favor, ela é insubstituível. Por melhor que seja o cientista, ou o tecnólogo, ou a pessoa mais capacitada do mundo, por melhor que ela seja, ela não tem a solução para o seu problema, porque o seu problema, você é criação de Deus, e é Deus que tem a solução para você, não há outro, e graças a Deus nós temos Ele, porque tem momentos que a tecnologia não dá resultado, que o médico não dá resultado, e que ninguém pode te dar uma palavra, ou um entendimento, ou uma ajuda suficiente para resolver o seu problema, e somente Ele pode resolver, como Ele foi na vida de Moisés. Depois de estar diante de Faraó, da autoridade máxima que governava o Egito, ordenando a Faraó que libertasse o povo, tendo a resistência de Faraó, tendo Faraó que passar por o seu povo, permitir que as pragas chegassem até aquele povo, Moisés tomou um posicionamento, e todo dia ele ia diante da autoridade máxima, que poderia simplesmente julgá-lo e condená-lo à morte, naquele momento em que ele estivesse ali, levando aquela situação. Ele foi fiel, permaneceu fiel, mesmo diante daquela situação, e nós vimos o milagre que Deus fez, tirou o povo junto com o seu rebanho, e permitiu que eles saíssem do Egito, e prosseguiu com Josué,
conduzindo eles para a terra que Deus havia prometido. E Deus, eu meditei nisso, Deus havia prometido a terra lá atrás para Abraão. Tinha falado com ele lá atrás. Passaram-se os anos, passaram-se as situações, e foi se cumprir lá na vida dos hebreus, através de Josué. Ou seja, Deus não nos abandona. Os seus projetos permanecem até serem cumpridos. Tudo que Deus prometeu para você, tudo que Deus falou ao seu coração a respeito da sua vida e a respeito do que Ele vai fazer através de você, se cumprirá. Passem anos, passem situações, aos seus olhos podem ser situações que não têm solução, que vai impedir que você desfrute do melhor de Deus para a tua vida. Pode parecer isso, mas saiba que Deus vai cumprir. Como Deus foi com Moisés, como Deus foi com Abraão, como Deus foi com Elias, como Deus foi com Josué, como Deus foi com tantos outros profetas e tantos homens de Deus do nosso passado, assim Ele é com você. Tudo quanto Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode limitar você a desfrutar do plano de Deus. Ninguém pode fazer com que você não tenha acesso àquilo que Deus já tem permitido ou prometido para você. Ninguém, não existe, não existe. Na medicina eu me lembro, quando eu estava acordando, só escutando a médica, pegando no meu rosto, chacoalhando meu rosto assim, e pedindo para a enfermeira aplicar mais uma adrenalina na minha jugular aqui. Ela olhou para mim, perguntou se eu estava bem. Na hora, quase eu respondi para ela, falei, doutor, eu não sei nem o que aconteceu na minha vida, como é que eu vou saber que eu estou bem? Mas o cuidado de Deus foi tão grande comigo, que não permitiu, que usou a medicina, que usou os médicos, que usou aquelas enfermeiras, para que eu não morresse. Deus cuidou de mim. Um descuido do ser humano, mas não o descuido de Deus. Nas menores situações, nas maiores situações, nas situações prováveis, nas improváveis, Deus está comigo e com você. Você não está só. Diante desse cenário que nós vivemos, em que o mundo passa, que a cada dia se evidencia a volta de Cristo, a cada dia, não vai melhorar a situação do mundo, não vai. Vai ficar pior, mas Deus vai cuidar de mim e de você. Não vai faltar nada para cada um de nós, porque é Deus que vai cuidar. Independente da situação em que o mundo atravessa, independente da pandemia, independente de qualquer outra situação que o mundo poderá passar, você vai ter e continuará tendo o cuidado de Deus todos os dias da sua vida, porque é Ele quem te chamou. É Ele quem te protege, é Ele quem te guarda, é Ele quem te livra, é Ele quem caminha com você todos os dias da sua vida. Josué, nós vemos aqui nesse texto, Deus deu a ele uma ordem, Deus deu a ele a estratégia, mas deu a ele também uma palavra, que diz, Josué, seja forte, seja corajoso. É isso que Deus nos encoraja nessa noite. Eu digo a você, com convicção no meu coração, porque eu recebi essa palavra para mim, seja forte, seja corajoso. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus prometeu para você, vai se cumprir. Você vai sorrir, vai se alegrar, vai festejar, porque Deus tem cuidado de você. E o que Ele nos diz é isso também. Seja forte, seja corajoso. Diante das situações em que você vive, não desanime. Diante das situações em que você está passando, não volte atrás. Diante da situação em que você está passando, excelentes lições. E tudo que ele tinha, tudo que lhe restou, era Deus e a sua esposa. Era Deus e a sua esposa. É tudo que ele tinha. E ele foi fiel até o fim. Até o fim. E Deus deu a ele de forma abundante.
porque ele foi provado na fé dele, na esperança dele, e Deus viu nele, viu no seu coração, na sua disposição, que ele merecia, que ele deveria receber muito mais do que ele havia perdido, e assim o fez. E assim somos nós. Precisamos aprender com essa pessoa de Jó também. Podemos ter tantas coisas, de repente não ter nada, mas sem Deus, sem o cuidado de Deus, sem Deus em nossa vida, nós vamos perder tudo e jamais vamos reconquistar. Então Deus é a pessoa, é o tudo, é o que nós necessitamos, é o que nós precisamos, e a Ele nós não podemos virar as nossas costas, a Ele nós não podemos rejeitar o seu nome, nós não podemos abrir mão da presença dEle em nossa vida. Salmo 91, 10 diz assim: ao cansado ele renova a força, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então é isso que Deus quer fazer com os seus filhos, é isso que Deus quer trazer ao nosso entendimento também, que é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos dá força. Por vezes, tenho perto já de, bem perto, né? Quase 60 anos, eu já vivi muitas situações, presenciei muitas situações, e em todas elas, eu vi o cuidado de Deus em meu favor, em favor da minha esposa, em favor da minha família. Eu vi o cuidado de Deus. Nunca, mesmo passando por dificuldades terríveis, nunca fiquei desamparado, porque Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, e é assim que Deus quer fazer com você. Ele quer cuidar de você, de forma em que você jamais vai passar por aquilo que você não pode passar. Não haverá tribulação maior do que você pode suportar, e o Senhor vai te abençoar. Eu não sei a sua necessidade, não sei o que você tem passado. Algumas pessoas a gente até sabe e conhece, porém, a maioria eu não conheço, não sei. Mas eu sei de uma coisa: da mesma forma que Deus me encorajou, me motivou a crer na sua palavra, a andar nos seus caminhos, mesmo que todas as situações sejam difíceis, mesmo que os nossos olhos, mesmo que os meus olhos não enxerguem saída para o problema, Deus está comigo. Deus está, como esteve com Jó, como esteve com Moisés, como esteve com Elias, como esteve com tantos outros personagens que a gente vê na Bíblia, pessoas da Bíblia. Ele está comigo e com você. Ele não nos abandona, e nós não podemos virar as costas para Ele. Nós não podemos deixar de crer que ao Deus a quem nós servimos, tudo é possível. Todas as coisas são possíveis. Para Deus não há impossível. Se Ele pode nos ressuscitar dos mortos, se Ele pode nos dar vida com saúde e disposição, Ele pode cuidar de qualquer outra situação. E nós temos que ter isso em mente. Nós servimos a um Deus que está vivo, não é um Deus que está morto, foi endeusado ou é endeusado através de uma estátua, ou de um pensamento, ou de um grupo de pessoas. Não, o Deus a quem nós servimos, Ele está vivo, e nós temos acesso a Ele todos os dias, todo tempo, todo instante. Precisa que nós tenhamos fé e busquemos a Ele todo tempo, todo dia, todo instante, porque Ele não nos abandona. Desistir dos nossos sonhos, deixar de crer nas promessas de Deus, é um grande engano que a sociedade, que o mundo, que as religiões e que as pessoas às vezes que nos cercam nos estimulam a fazer. Olha, assim como a esposa de Jó: olha, Jó, sabe de uma coisa? Nega esse teu Deus aí e morre. Um momento, eu entendo, e eu não assim condeno, não acho certo a atitude dessa esposa dele, mas dada a situação que a esposa olhou que ele estava passando, ela não viu solução.
Mas Jó viu, Jó entendeu que ele veio nu e nu ele voltaria. Que independente do que ele tinha, ou do que ele teve, do que ele perdeu, ou do que ele ganhou, ele não deixou de crer no poder de Deus, ele não deixou de crer que Deus poderia não apenas mudar tudo, mas dar a ele uma vida em Deus. Ele creu. Imagine você, imagine eu, perdendo. Você trabalhou, conquistamos, criamos uma certa estabilidade para a nossa vida, para a nossa família. De repente perde tudo. Foi rápido. Jó passou por um momento rápido. Foram 9 meses de problema grave, um em cima do outro. Não tinha solução para ele. Um dia ele perdia um rebanho, outro dia ele perdia um filho, outro dia ele perdia um outro bem, outro dia ele perdia, e foi, adquiriu uma doença que se coçava com telha. Era tão grave a enfermidade dele, que a esposa falou para ele: ó Jó, nega esse teu Deus aí, morre. Ou seja, ela, acredito eu que, nas minhas palavras, falou para ele: ó, esse Deus que você está tanto pedindo, que você está tanto clamando, que você está tanto esperando, não adianta, nega ele, porque não tem solução para você. Ele não vai cuidar de você, ele não vai fazer nada em teu favor. E o mundo fala isso para mim e para você. Olha, é besteira, olha só, não adianta você orar, não adianta você pedir, porque essa situação você tem que passar, porque isso não é para você. Mentira e engano do diabo, mentira e engano do nosso inimigo. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem preparado para mim e para você coisas excelentes, boas e maravilhosas. É isso que Deus tem. A palavra dele nos ensina que os caminhos dele são perfeitos, e a palavra dele é o poder para mudar todas as situações. Se a sua situação tem te desanimado, tem provocado medo, tem levado você a pensar que Deus não olha para você, Deus olha para o teu irmão, olha para o teu vizinho, mas não olha para você, é um engano do inimigo. O inimigo quer nos escravizar e nos distanciar de Deus. Mas nós temos que fazer como Jó: não interessa, eu não tenho nada mais, perdi tudo, mas ao meu Deus eu não nego, eu estou com Ele. Mulher, você está maluca? Imagina, eu não estou preso a tudo que eu tinha, nas minhas palavras, tá? Eu não estou preso ao que eu tinha, mas ao meu Deus eu não vou largar, eu não vou deixar, porque é Ele que cuida de mim. Assim é Deus, cuida de você. Deus cuida de você. Deus não tem você como uma pessoa mais, simplesmente um número dentro da igreja. Não, você é um filho especial de Deus. Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus para andar nos seus caminhos, viver a sua palavra, obedecer tudo quanto Ele tem ensinado, para que você prove o melhor dEle. Como foi assim com Josué: ensina o povo, fala para eles, e se eles permanecerem firmes, crendo, eles vão entrar na terra, vão desfrutar do melhor. Eles foram cuidados, mesmo no meio do deserto, mesmo estando num lugar que eles nem sabiam onde eles estavam direito, estavam andando. Assim talvez seja você. Você já procurou muitos caminhos, já procurou solução em tantas coisas, em tantas situações, mas Deus está com você, assim como esteve com o povo, com Moisés. Sua vida, porque Deus pode mudar todas as situações, e isso pode acontecer num período um pouco mais longo, num período médio, ou imediatamente. Deus é quem faz, é Ele quem sabe como vai fazer e como deve fazer. O que nós não podemos é parar. Você já imaginou Noé? Deus falou para Noé, num lugar onde não tinha água perto: Noé, eu vou mandar uma chuva, construa um barco, que a chuva virá, vai alagar tudo. Você já imaginou isso? Se Noé fala: bom, espera um pouquinho, eu vou construir a arca, vou reunir os animais que o Senhor mandou eu reunir, casal de cada um, mas espera um pouquinho, eu não estou vendo nuvem nenhuma, cadê a nuvem? Assim, Ele não fez, mas assim nós fazemos. Nós ficamos, Deus nos dá uma promessa, Deus nos dá uma direção, Deus fala conosco,
E nós ficamos esperando uma situação que dê demonstração de que a promessa de Deus, o que Deus falou conosco, vai se cumprir. Noé não parou. Noé não ficou esperando as coisas acontecer, começar a chuvinha, ou começar umas nuvens se formar. Não, ele começou a construir a arca. Ele persistiu na vontade de Deus, na ordem de Deus, e foi. O povo que estava lá ficava imaginando, falava com ele: você está maluco? O que você vai fazer aqui? Você vai fazer uma arca? O que você está fazendo? E ele continuou mesmo diante das adversidades que ele enfrentou. Mesmo as pessoas achando que ele estava louco, mesmo as pessoas achando que aquilo não iria acontecer, ele continuou. E quando veio a chuva, e quando veio o cumprimento do propósito de Deus, a arca estava pronta. Ele pôde entrar, levar consigo a sua família, levar os animais, como Deus havia ordenado a ele, fechou a porta, a chuva veio. E veio, inundou tudo, destruiu toda a humanidade, destruiu tudo que existia vida. E Noé, a sua família e os animais que Deus tinha mandado que ele levasse na arca, saíram da arca um dia. E hoje nós estamos aqui, sabe por quê? Porque uma pessoa ousou crer na ordem de Deus, aquilo que aos olhos de todos era impossível, aos olhos de todos não iria acontecer, mas ele creu, ele não ficou parado, ele obedeceu a Deus e foi cumprir o que Deus havia prometido a ele, as ordens que Deus deu a ele a construa a arca dessa maneira aqui, e ele foi e fez o que Deus prometeu. Demorou muitos anos. Eu acredito que assim como nós, às vezes Deus nos dá uma promessa, aí a gente quer quando? Daqui 30 segundos. Deus, se o Senhor não fizer em uma semana, eu não acredito mais. Eu não creio que essa é a tua vontade para a minha vida. Eu quero em uma semana. Noé levou muitos anos para construir a arca. E a mudança em toda a humanidade aconteceu naquele episódio. De toda a humanidade. E Noé foi aquele homem ousado, que ousou crer na promessa de Deus, ousou crer no que Deus havia falado a ele. E assim nós também temos que fazer, da mesma forma. Tudo quanto Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Não interessa se a tempestade vem, não interessa se quem está ao seu lado está te desanimando, está te desencorajando, não interessa o que acontece ao seu redor. O que interessa é a promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida. É isso que me interessa. Às vezes, os amigos mais fiéis, os amigos mais próximos, as pessoas a quem nós mais queremos estar juntos, não tem uma palavra de ânimo. Olha para a situação e fala: olha, meu irmão, eu acho que você tem que buscar mais a Deus. Tem alguma coisa errada aí. Você deve estar fazendo alguma coisa errada. E você esperava da pessoa, falou: olha, seja forte, seja corajoso, eu sou contigo, eu vou te fortalecer, eu vou te encorajar, eu vou te levar a pensar, a entender aquilo que Deus tem. Às vezes não é assim, é diferente. Mas independente da situação em que você passa, em que as pessoas têm falado para você a respeito da sua vida, a respeito do seu problema, a respeito da sua dificuldade, creia em Deus. Como Deus fez lá com Noé, como Deus fez, cumpriu a promessa dele a Abraão, na pessoa de Moisés, na pessoa de Josué. Eles entraram na terra que Deus havia prometido aos seus antepassados, diz a palavra de Deus. Ele cumpriu. Assim será na sua vida. Não permita que ninguém, absolutamente ninguém, te desanime. Tire a sua coragem. Faça com que você entristeça. Faça com que você volte atrás. Eu digo isso, sabe por quê? Porque é muito fácil nós, diante das situações, desistirmos do que prosseguirmos. E sem Deus nós vamos desistir.
E com Deus faremos da mesma forma que Noé fez, da mesma forma que Josué fez, diante daqueles gigantes, diante da situação daqueles inimigos numerosos que ele tinha que enfrentar para entrar lá. Ele não desfaleceu, ele creu na promessa de Deus, e por isso pôde tomar posse das terras, dividir depois em tribos. Ele pôde fazer isso, e assim ele promete a mim e a você, que a gente tenha essa fé, seja encorajado, não desanimado, seja fortalecido, não enfraquecido, na palavra de Deus, na promessa de Deus. Nós temos a promessa, nós temos a palavra, diante das situações que vivemos no dia a dia. Somente a palavra de Deus pode nos fortalecer, somente a palavra de Deus pode nos encorajar. Se o seu amigo, se a sua esposa, se o seu marido, se o seu pastor, ou seja ele quem for, não está ao seu lado no momento mais difícil, é porque Deus quer que você entenda e aprenda que Ele é Deus na sua vida, que você não depende de uma pessoa, que você não depende de um ser humano, você depende de Deus, que tem todo o poder para fazer todas as coisas. A força, o desejo do pastor, a força, o desejo da igreja, do corpo de Cristo, é que você tenha tudo de melhor, é que você prove o melhor que Deus tem para você. Porém, a realização de tudo está nas mãos de Deus, e a nossa dependência deve ser em Deus, em ninguém. Os amigos são bons, são maravilhosos, podemos confessar com Ele as tentações, podemos pedir a eles oração, podemos pedir que Ele faça campanha de jejum e tantas outras coisas para nos ajudar, mas a solução está em Deus, não está em pessoas, não está em grupos e nem em situações, está em Deus. Então eu queria te encorajar a você crer assim como Jó. Eu me encorajo com isso também. O que eu estou falando aqui não é para você apenas, é para mim primeiro. Eu quero ser encorajado com pessoas assim, pessoas que ousaram crer no poder de Deus, que ousaram crer na promessa de Deus, mesmo que a situação, você já pensou, Noé passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, 120 anos, e tanto tempo, quantos dias, quantos momentos, só eu acredito que as pessoas que estavam em redor dele deviam desanimá-la, porque ele tinha contato, ele tinha que buscar a árvore para cortar, para fazer a arca, ele tinha que buscar o alimento para os animais que ele estava reunindo, ele tinha essa convivência com as pessoas. Eu imagino o que as pessoas falavam para ele, e o que as pessoas dizem para você a respeito da sua fé, a respeito da sua vida, a respeito da sua esperança. O que elas falam para você? Talvez se assemelhe ao que falaram para ele, talvez se assemelhe ao que a esposa de Jó falou para ele. Olha, quer saber de uma coisa, meu irmão? É o seguinte, já que nada se resolve mesmo, então mete o pé na jaca de uma vez, vai até o pescoço. Você está até a cintura, português, a Bíblia não está escrito isso, tá? Mas no popular, já que você está até a cintura, vai até o pescoço. Se mete o pé na jaca mesmo e acabou. Não tem jeito. Tem jeito sim. O Deus que te chamou é o Deus que cuida de você. Ainda que os seus olhos estão enxergando só a morte, só a destruição diante de você, Deus tem a solução. Deus tem vida para você, e vida abundante. Ele não te chamou para ser capacho de ninguém e nem capacho de Satanás. Ele te chamou para ser sacerdote e rei, e reinar nesta terra como filho dele, como autoridade dele, para fazer a diferença aqui neste lugar. Deus chamou você para ser sal e luz, não para simplesmente se adequar às situações da sociedade, mas Deus quer que você viva com Ele todos os seus projetos e venha ter uma vida abundante do poder, da graça, da misericórdia e do amor de Deus, que
que já foi dado a você na pessoa de Jesus Cristo. Creia nisso. Não aceite coisas diferentes, não aceite argumentos diferentes, não aceite uma vida diferente. Deus chamou você para ser a autoridade no meio onde você vive, ser influenciador, ser sal e luz onde você vive. Não se acostumar com o que o mundo está vivendo, mas fazer a diferença no mundo, no meio, na sociedade onde você vive. Você é filho de Deus, do Todo-Poderoso, do que criou os céus e a terra, do que te chamou e de que já fez milagres e fez coisas grandes e tremendas na sua vida. Ele quer levar você a um outro nível espiritual. Ele quer levar você a uma nova vida, uma vida abundante na presença dEle, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida que faça diferença, que seja profeta nesta terra, uma vida que vai influenciar a muitos, vai pregar a palavra com autoridade. As pessoas vão te procurar, as pessoas vão querer ouvir de você, porque Deus está presente na tua vida. Deus está com você, Deus está em você, na pessoa do Espírito Santo. Você não é qualquer um, você é uma autoridade instituída por Deus para vencer e pisar na cabeça de Satanás, para vencer as barreiras e todas as oposições que estão diante de você. Deus te chamou para isso, para cumprir o propósito dEle, para gerar vida nesta terra, onde só existe destruição, onde só existe morte, morte espiritual, morte física. Deus chamou você para isso, Deus te constituiu para isso. Deus tem dado a você essa autoridade para ser a voz dEle, para ser a boca dEle. Onde você estiver, as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão valorizar o que você está falando, porque Deus está na sua vida, porque Deus é com você. Não tenha medo, nem desanime, nem volte atrás, nem se preocupe com quem você está falando, a posição dela diante de você. Não se preocupe, porque Deus te chamou para reinar neste mundo como filho dEle, com o propósito de cumprir a vontade dEle, o projeto dEle. Então levante você, levante o seu coração, levante a sua autoridade diante de todas as situações e declare em alta voz: Deus é comigo, nenhum mal me resistirá, nenhum mal chegará à minha tenda, nenhum mal vai me destruir, nenhum mal vai me desanimar. Declare isso todo o tempo, declare isso todo o tempo, todo instante da sua vida, porque é para isso que Deus também te chamou, para que você seja a voz dEle nesse mundo que está morrendo no pecado, nesse mundo que está morrendo diante de tantas situações. Você é a vida que Deus escolheu para esse mundo lá fora, que vive distante dEle, para as pessoas que estão muito distante dEle. Você é a pessoa escolhida por Deus. Eu queria que você agora ficasse em pé. Nós vamos cantar um cântico. Cante agora, crendo na palavra, na promessa de Deus. Cante agora, libere o seu coração de toda preocupação, de toda ansiedade. Libere o seu coração de todo o mal que porventura está diante dos teus olhos, e adore o Senhor agora. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma triste tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. E teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair? E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então aquieta minha alma, faz meu coração
descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Oh, aleluia! Aleluia! Deus, você que está aqui, está incomodado, está triste, está abatido, está a ponto de desistir, está a ponto de voltar atrás. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aquieta o teu coração. Tenha calma, tenha paciência, apegue-se em Deus. E eu queria orar com você que desanimou, com você que pensou em voltar atrás, pensou em desistir, pensou em abandonar os caminhos do Senhor, achando que não existe solução para o seu problema, que a sua vida não tem mais jeito. Eu queria orar junto com você. Eu desafio você a vir aqui à frente. Nós vamos orar com você, e Deus vai restaurar o seu entendimento, Deus vai restaurar o seu coração, Deus vai restaurar a sua esperança. Você não está sozinho, você não está abandonado. Deus sabe, conhece o teu coração. Eu queria que você viesse aqui à frente. Vem aqui à frente, você que está abatido, você que está triste, você que tem pensado em desistir, em voltar atrás. Vem aqui, nós vamos orar com você. Se disponha a permitir que Deus esteja agindo em sua vida, e que todas as situações serão mudadas, e você vai testemunhar tudo quanto Deus tem para você, tudo que Ele vai fazer em sua vida. Não desanime, não seja vencido pelo mal. Se disponha a permitir a ação de Deus em teu favor. Deus não quer que você fique desanimado. Deus te encoraja todo o tempo para que você prossiga, e os propósitos deles para a sua vida se cumprirão. Deus vai cumprir cada um deles em tua vida. Não fique abatido, não fique caído, não fique desanimado. Desfrute do melhor para a tua vida, porque Deus tem a solução para o teu caminho, para a tua vida. Vamos orar. E a você também, queria encorajar você que ainda não se decidiu por Jesus, ainda não declarou publicamente o teu desejo de aceitar Jesus como Senhor na tua vida. Hoje você tem essa oportunidade. Vem aqui à frente, entregue os teus caminhos, a sua vida ao Senhor, e Ele vai cuidar de você. Entregue tua vida ao Senhor. Você que deseja, quiser lhe fazer um sinal com a sua mão, faça um sinal com a sua mão. Nós vamos orar com você, e o Senhor será o Senhor da tua vida. Sua vida será mudada, transformada, e você vai desfrutar de tudo quanto Deus tem para você. Tem alguém entre nós que queira se decidir por Cristo, por Jesus? Vamos orar. Estenda a sua mão aqui à frente. E você que não veio aqui, por qualquer motivo que seja, mas está desanimado, está triste, está abatido, está caído, o Senhor renova as tuas forças. O Senhor te levanta e te ordena a caminhar, a prosseguir, crendo na promessa dEle. Estenda a sua mão e comece a orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós, ó Deus, clamamos a Ti em favor dessas vidas que aqui estão, que se dispuseram a receber de Ti a esperança, o fortalecimento, a unção para prosseguir. Seja sobre a vida dele, Pai,
em nome de Jesus. Que ele seja fortalecido, transformado pelo poder da tua palavra, pela pessoa do teu Espírito. Renova o seu coração, renova a sua mente, restabelece no coração dele, Pai, a tua promessa, Pai. Que ele volte a sonhar, que ele volte a viver, Senhor, tudo quanto o Senhor prometeu a ele. Em nome de Jesus, seja com tua filha, Pai. Em nome de Jesus, que ela não fique, Senhor, desanimada, mas que ela seja encorajada todo o tempo, fortalecida, Senhor. Aquele momento de angústia, aquele momento de tristeza, seja transformado em alegria, e que todo o mal que tem se oposto a ela, que tem desanimado ela, que tem trazido a ela pensamentos, Deus, pensamentos limitados, Senhor, seja agora mudado completamente, pelo poder da tua palavra e pela ação do teu Espírito na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, alegra o coração dela, alegra a esperança dela, dê a ela, Deus, visão do futuro que o Senhor tem para ela, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, seja assim com os seus filhos, Senhor, que cada um dos seus filhos aqui nesta noite seja cheio da tua pessoa, cheios do teu Espírito Santo, para viver uma vida alegre, para viver uma vida feliz, Senhor. Em nome de Jesus, muda o quadro daquele que está abatido, muda a situação daquele que está servindo a situação para servir a ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.